Bom dia, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e está fazendo seus comentários. Estou muito feliz, 549 inscritos. Gente, está muito bom mesmo. Obrigado às pessoas que se inscreveram essa semana, se inscreveram no primeiro vídeo que eu gravei, porque todos têm o mesmo valor, eu trato com o mesmo carinho. Mas é fundamental, sabe, que agora a nossa meta, até o final do ano, a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Estou com 549, faltando muito pouco para a gente atingir mais de 1.000 inscritos. Na velocidade que está, eu vou conseguir, se Deus quiser. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus amigos, minhas amigas, o título hoje, eu vou ler o título, e assim, Lula precisa governar e não ser governado. Eu estou fazendo uma cópia, acho que é do editorial do Estadão. Se eu não estiver copiando, está muito parecido. Aparentemente, parece que eu vou criticar o governo Lula, né? Porque Lula precisa de governar e não ser governado. Vamos lá. Com o título, né, como eu falei, né, porque o presidente Lula está demonstrando nesse governo chamado Lula 3 uma certa fraqueza. Não é aquele velho Lula, aquela liderança, que você concorde ou não com direita, esquerda, mas Lula é uma grande liderança. Ele chamava, agrega pessoas. E nesse governo ele está muito parado, né? 38 ministérios entregaram a ele, acho que dos 38 parece que ele tem 13, então sobra 27, 26 ou 27, que ele entregou aos partidos políticos tentando buscar apoio no Congresso Nacional, que não veio, né? Então não é culpa de Lula, a ruindade, a incompetência dos ministros não é culpa do Lula, mas sim os partidos, o Centrão que o ofereceu. Né? Colocaram pessoas lá muito incompetentes, inclusive, né, no próprio PT, quando agora ele fez uma troca do ministro, que é um deputado de confiança, vamos dizer assim, de casa, né, do terreiro de Lula, o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e trocou pelo marqueteiro lá, o Sidônio. Tomara que o Sidônio faça uma boa campanha, uma boa administração dele, para que o Lula possa governar melhor. Porque mesmo que eu não concordasse com o Lula, eu não torço contra o governo. Porque eu torcer pelo fracasso do PT, do governo atual, eu estou torcendo contra o país. Eu tenho que torcer para que o Brasil cresça, né? O Brasil saia da lama em que se encontra. Então, eu diria que nós estamos vivendo, o Brasil vive o pior período, né, da chamada invenção do presidencialismo de coalizão. Isso, né? Foi um título que acho que foi um professor da Fundação Getúlio Vargas que criou essa expressão e, né, o governo que governa entregando cargos e poderes, né? Eu acho que nós vivemos uma crise grave na instituição política, não por culpa da estrutura, né, mas pela qualidade ruim dos políticos. Os políticos são medíocres, os políticos são ultrapassados, para não dizer para falar uma palavra mais certa, os políticos brasileiros são desonestos. Antônio, você está dizendo que todo... Não, tem exceções. E a política não é para bandidos, a política é para cidadãos. Lamentavelmente, inventaram-se no Brasil que política é coisa de ladrão, aí ninguém quer ser político. Quando, na verdade, todo cidadão é político, todo cidadão deve fazer política. Né? Lula mostrou-se fraco. Eu lamento, porque a atitude da Receita Federal, ela errou, como sempre erra. A Receita Federal sempre erra na comunicação. Por quê? Porque a Receita Federal trata o contribuinte como sonegador. Para a Receita Federal não existe contribuinte honesto. Para a Receita Federal todo mundo é sonegador. Agora, a instrução normativa era correta. A fiscalização do PIX é fundamental
para que não tornemos o Pix um instrumento de desvio de recursos, de sonegação, de tráfico de droga, de sequestro, porque se não tem uma fiscalização no Pix, é um mundo sem lei, e não pode viver no Estado democrático de direito, nada pode existir sem a lei. Então, quando o Lula revoga a instrução normativa que colocaria, vamos dizer assim, em evidência o Pix, ele fracassou por quê? Porque um deputado, aquele deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, que é um picareta, um mentiroso, porque ele fez um vídeo mentiroso, um filme mal, que foi, claro, não foi, porque 200 milhões de pessoas visualizaram. Alguém injetou ali alguma coisa. Não foi a prestígio dele, porque os vídeos dele não tem essa visualização toda. Mas ali pode ter sido a Meta, pode ter sido o Donald Trump, pode ter sido o Elon Musk, que incentivou a que muita gente visualizasse o vídeo. Mas Lula não podia ter recuado. Ele devia ter mantido a fiscalização do Pix. Mas vou instituir a medida provisória? Ok, tá bom. Mas a Receita Federal está certa. O governo está certo a fiscalizar o Pix. Porque, gente, o Pix, inventaram aquela ideia, porque o Pix vai ser tributado. Mentira, eu fiz um vídeo, não vou entrar em detalhe, porque eu fiz um vídeo quarta-feira falando sobre isso. O Pix não vai criar imposto, porque os impostos já existem. Imposto de renda, né, IPI, ICSE, ISS, a Constituição Tributária, nosso artigo 145 e seguintes da ordem tributária, então até os 170 e um pouco, que é a ordem tributária, a ordem econômica, né, orçamentária, já prevê. Então, a fiscalização da Receita Federal é obrigação da Receita fiscalizar o Pix. Mas criou-se uma onda e Lula mostrou-se fraco quando ele revogou. Foi erro de falta de comunicação do governo? Foi. Falta de erro da comunicação da Receita Federal? Foi. Mas Lula não podia ter fracassado, ele devia ter enfrentado. Porque, gente, o Lula está enfrentando picaretas, golpistas, ditadores. Porque quem segue Jair Bolsonaro é um golpista. E esse deputado Nicolas Ferreira é um golpista. É vergonha de Minas. Porque ele apoia Jair Bolsonaro, um golpista. Minas Gerais é terra da liberdade. De Tiradentes, de Tancredo Neves, né? De tanta gente que lutou pela redemocratização desse país. E vem um picareta de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, que é um golpista, uma pessoa que apoia Jair Bolsonaro, porque quem apoia Jair Bolsonaro está apoiando pelo golpe. Quem é Jair Bolsonaro? Um medíocre. Porque o Jair Bolsonaro, ele sabia do plano de matar o próprio presidente da República, ele tinha o plano de matar o ministro do STF, o plano de matar o vice-presidente da República. Não me vem dizer que o Bolsonaro não sabia disso. Sabia. É porque ele é um mentiroso, ele é um mau caráter. Essa é a realidade tal. Inquérito da Polícia Federal. Eu não estou falando mentira, eu não estou mentindo. Isso está no inquérito da Polícia Federal. Todo esse plano lá, o Braga Neto está preso. O general 4 estrelas está preso. Porque além de ele cometer os crimes, ser o líder desse bando, liderado por Jair Bolsonaro, ele estava tentando obstruir a justiça. Por isso que ele está preso preventivamente. Então o governo Lula não pode ter medo de Bolsonaro. O governo Lula não pode ter medo de Nicolas Ferreira. Porque um deputado que teve 2 milhões... Ele pode ter 2 milhões e 500 mil votos em Minas Gerais, mas pode não ter mais. Porque ele é tão medíocre que não é possível que o povo de Minas não acorde. E veja o erro que cometeu elegendo um picareta, um mau caráter, um mentiroso como esse deputado de Minas. O Lula não pode temer. O Lula não pode porque, veja bem, um presidente da República tem que ter força. Né? O outro assunto que precisa... Vou entrar nesse assunto, porque os economistas apontam que a economia brasileira está aquecida. Está crescendo além das expectativas. Com isso, gera o quê? Uma grande pouca oferta e uma grande demanda. Gera o quê? Preços altos e inflação. A política do Banco Central e aumentar a taxa de juros é corretíssima. Tem isso que a medida do Banco Central está certo, tentando tirar a liquidez da economia. Provoca recessão? Pode ser que provoque, mas não pode deixar a inflação disparar. Então a política econômica, e política monetária, política fiscal, elas têm que andarem juntas.
né? Não pode se separar. Não adianta só o Banco Central tentar segurar a inflação através dos juros. É preciso que o governo reduza os gastos para que não haja um excesso de consumo. Porque, gente, o governo é um grande comprador. O mercado é quase formado pela compra do Estado. Então tem que haver dos estados e municípios e da União uma certa redução de despesas. Administrativamente, administrar de forma competente, de forma transparente, de acordo com o artigo 37 da Constituição, que são previstos no artigo 37, estão previstos os princípios da administração pública, que no Brasil, lamentavelmente, não é levado a sério, inclusive pelo Legislativo, quando Arthur Lira tenta, de todas as maneiras, enviar recursos para os municípios, né, sem o cumprimento do artigo 37, que é o princípio da publicidade, além da impessoalidade, porque quando ele manda 40 milhões para o prefeito, que é da família dele em Alagoas, cadê a impessoalidade? Está desrespeitando. Cadê a eficiência? Você vê, o Tribunal de Contas está hoje, acho que é entre Piauí e Maranhão, o Tribunal de Contas vai a uma auditoria fiscalizar quantos milhões as prefeituras dos dois municípios, né, que eram ligados pela ponte, que caiu agora no mês de dezembro, dia 22 de dezembro, e matou 17 pessoas. Até agora 17 pessoas, mas deve ter mais pessoas sob terra dentro do Rio, né? Por que os deputados do Maranhão e do Piauí não mandaram verba? Todo mundo sabe, o DENIT sabe que aquela ponte ia cair, como muitas pontes no Brasil vão cair. Pouca falta de manutenção. E aí mandaram emendas para quê? Tudo bem, um para construir parece que um matadouro. Ok, ótimo, uma cidade tem que ter um matadouro. Mas para outra, para fazer show de cantor sertanejo. Você vê como está um desvio. Aí o deputado não aparece. Você deixa uma ponte cair, mata 17 pessoas e o prejuízo econômico que isso gera, porque essa ponte vai levar mais, sei lá, uns 6 meses ou um ano para ser reconstruída, mais 17, 18 milhões de reais, eu não sei quanto custa uma ponte, né? E os deputados distribuindo dinheiro para cantor sertanejo. Ah, você é contra o sertanejo? Não, não sou contra o sertanejo, mas a gente tem que ter prioridade. A administração pública precisa de prioridade, que nós não estamos tendo. Então eu não estou criticando o governo Lula, muito pelo contrário, eu quero o presidente Lula aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa que realmente faça política, mas demonstre que você tem capacidade de governar, e ele tem. Agora, eu não posso, por exemplo, ontem foi a assinatura, né, a promulgação da reforma tributária. O Lula está se dizendo dono. Não é mérito de Lula. Essa reforma tributária foi um conjunto de legislaturas. Isso vem de vários governos. Só não foi encerrada no governo Bolsonaro porque Paulo Guedes não quis criar o tal de fundão que vai gerar uma receita para os estados se compensar da perda do ICMS. Mas o Haddad aceitou e o Congresso Nacional votou. Um exemplo, o Código Civil de 2002, 2003, né, foi enviado um projeto de lei, claro, tinha o Código Civil de 2016, tá? Mas foi um novo projeto de Código Civil, foi enviado para o Congresso Nacional em 1965 e só foi aprovado em 2002. É do governo, acho que era Fernando, não sei se era Fernando Henrique ou Lula, é do governo Lula o Código Civil? Não, é da sociedade brasileira, porque levou de 65 para 2002, esse tempo todo sendo discutido, avaliado, votado, acrescentado, né? Então é um conjunto de obra, o Código Civil e a reforma tributária é uma obra cujo conjunto da sua formação pertence à sociedade brasileira. Não é um mérito de Lula, Lula só promulgou. Se tivesse lá, podia ter sido promulgado por Itamar Franco, por Fernando Henrique Cardoso, pela Dilma, pelo Michel Temer, que é o golpista, segundo o PT, que não é golpista, né? O PT precisa de tirar essas mentiras que se juntam no PT e que o PT tenta se transformar como verdade. Então, quando ele reclama das fake news, o PT também tem fake news. Quando ele diz que o golpe de Dilma, né? O Michel Temer não deu um golpe, porque quem dirigiu o processo de impeachment da Dilma é um amigo de confiança de Lula, que é o seu atual ministro da Justiça. Então veja como o PT é contraditório, é mentiroso, né? O PT mente para a população brasileira. O PT mente quando diz que Dilma foi empichada por causa de um golpe.
o PT mente quando diz que essa obra, essa reforma tributária é uma vitória de Lula. Não, não é uma vitória da sociedade brasileira. O Lula deve estar feliz como eu não estou satisfeito com a reforma, porque ela não é essas coisas. Eu não vou vê-la na sua execução, porque antes disso eu morro. Porque ela vai ficar pronta mesmo lá em 2078, 2079, então ela vai começar, obviamente, em 2030 já, e talvez a semana que vem eu vou ler a lei aí, mas eu não vou ver essa reforma tributária. Estão contando muita onda sobre os ovos da galinha de ouro. Não é essa reforma tributária, ela aumentou a carga tributária, ela talvez tenha facilitado o recolhimento, o caixa, que você vai pagar um imposto único, vai para o caixa único lá e os governos distribuem proporcionalmente para o ICSS, para o município, o ICMS para o Estado. Então essa reforma não é essa onda toda. No decorrer do tempo nós vamos descobrindo as falhas. Ela foi uma reforma tributária que trouxe muitos benefícios para os pastores evangélicos, não foi uma reforma para o povo brasileiro, foi uma reforma para os ricos, né? Uma reforma que vai melhorar muito a condição de grandes pastores, como Edir Macedo, Malafaia e tantos outros. A reforma pode-se dizer que é a reforma dos evangélicos, ou para os evangélicos. Então eu quero que o presidente Lula seja forte, seja guerreiro, não fique em cima do muro, não fracasse. Ele não pode, repito, temer pessoas de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não tem honestidade para defender qualquer posição no Brasil, porque Jair Bolsonaro é um falsário, Jair Bolsonaro é um golpista, Jair Bolsonaro falsificou as carteiras de vacinação da filha, Jair Bolsonaro vendeu joias, fez descaminho de joias do mundo árabe para cá e vendeu, se tivesse vendido, pelo menos aqui não, mas ele foi vender nos Estados Unidos. Então Jair Bolsonaro sabe, não tem moral, não tem honestidade para defender qualquer política no Brasil. Era para o povo brasileiro esquecer Jair Bolsonaro, esquecer a vergonha que foi os 4 anos governados por Jair Bolsonaro. Mas, encerrando já, eu estou muito triste com o presidente Lula porque ele está fracassando. Eu quero um Lula forte, eu quero um Lula que realmente se imponha, eu quero um Lula que brigue, porque ele vai precisar de brigar. Teremos muitas dificuldades pela frente. Nós temos agora, segunda-feira, assume o Donald Trump, vai aplicar, segundo informações, sanções contra o Brasil. Provavelmente esses picaretas, dono do Facebook, dono do YouTube, dono de sei lá de quem lá, vão pressionar o Brasil também, mas eu espero que a Europa se una contra esses picaretas das big techs, donos das redes sociais, mas o Lula vai precisar de mostrar muita coragem. E eu espero do presidente Lula essa firmeza, essa determinação de querer governar, né? Ele tem que parar de mentir, tirar as mentiras do PT e governar com a verdade, chamar a população e contar a verdade. O Pix foi um erro, ele ter voltado atrás, ele ter revogado a portaria que instituiu a política de fiscalização do Pix. Lamentavelmente, mesmo que ele mande uma medida provisória para o Congresso Nacional, que seja votada, transformada em lei, não vai alterar. Ele foi uma perda muito triste, muito grave para a democracia, porque foi a fraqueza da democracia. Quando o Lula revoga, que ele não estava ameaçando ele nada, só estava, claro, tinha uma imagem negativa, mas essa imagem podia ser desmanchada. Com muito trabalho, sim, mas tudo na vida é trabalhoso, não tem nada fácil. Então, lamento que o presidente Lula tenha cometido esse erro de ter voltado atrás, de ter tirado a fiscalização do Pix. Porque a fiscalização do Pix é fundamental e a medida é correta, não tinha que ter sido revogada. Ok, gente? Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira.